Estes são os últimos ritos do faraó Ramsés o Grande, o governador mais poderoso do Egito Antigo. Em uma vida de uma longa busca da imortalidade, esta é a cerimônia final, um ritual para a eternidade. Durante 70 dias após a sua morte, ele foi preparado para a vida eterna pelo alto sacerdote de Anubis, o embalsamador-chefe dos reis, o guardião dos mistérios. Seu corpo foi limpo, purificado e enxugado. Talismãs sagrados, selados com mel e resina líquida, irão protegê-lo em sua jornada para a próxima vida. Cada ação expressa crenças e sonhos sagrados para o povo egípcio. Em essência, é o fundamento da vida egípcia. A preservação do corpo como chave para a imortalidade. Se sua múmia permanecer intacta e se seu nome for lembrado, Ramsés nunca morrerá. O sarcófago do rei é fechado. Mas permanecerá lacrado? Ramsés viverá para sempre? Egito, em busca da imortalidade. Civilizações perdidas. A civilização egípcia antiga durou mais de 3.500 anos. Uma das culturas mais duradouras de todos os tempos. Mas seu povo queria mais. Queria viver para sempre. E nenhum egípcio desejava mais a imortalidade do que os faraós. Seus notáveis templos e monumentos foram criados para proteger o rei em sua vida após a morte. Apesar de que em toda a terra pertencente ao Antigo Egito, desde o Mediterrâneo até a Núbia no sul, somente a múmia de um rei permaneceu intocada até os dias atuais. Aqui, ao lado sul das pirâmides, no Vale dos Reis, a descoberta de uma tumba vai aturdir o mundo. Estamos no ano de 1922. A arqueologia chegou ao Egito como um exército invasor. Multidões de europeus varreram o deserto em busca do prêmio mais cobiçado, uma tumba real nunca antes aberta. Howard Carter, experiente egiptólogo, procurou durante anos o túmulo de um faraó criança. O nome do rei, pouco conhecido, era Tutankhamon. Rei Tut. Ninguém conseguia dissuadi-lo. Já estava em seu 10º ano de busca. O dinheiro estava acabando. Era um romântico. Tinha que ser para permanecer no Egito durante tanto tempo. Acreditava, sabia que Tut estava ali. O primeiro sinal surgiu nos primeiros dias de sua 6ª expedição. Ele descobriu sinais de uma cripta que estava enterrada sob uma tumba de um faraó posterior. Um acidente do destino que a mantivera escondida dos ladrões de túmulos durante séculos. Depois de tantos anos no deserto, a única coisa que estava entre Carter e o que poderia ser a descoberta de uma vida era uma parede lacrada com estuque há mais de 3 milênios.
Carter não tinha a menor intenção de deixar que as malhas da lei o impedissem. Sem uma autorização legal dos oficiais egípcios, começou a derrubar a parede. Eles não disseram para ninguém. Então abriram a parede e saiu aquela lufada de ar antigo e o cheiro de todas aquelas coisas lá dentro. Não se pode imaginar um momento mais dramático na história da arqueologia. Eu posso imaginar a emoção. A primeira coisa que viram foram aqueles enormes tronos de cerimoniais, aqueles em forma de touro e de tigre, com as incrustações de vidro azul ainda intactas. Ninguém jamais vira nada semelhante, nem aqueles relevos e pinturas no túmulo, nada parecido. Quando o rei Tut preparou-se para a eternidade, levou consigo todos os confortos de casa. Cestas e jarros, brinquedos e utensílios de cozinha, alimentos e armas, até moldes de criados em argila para atendê-lo na morte, como fizeram em vida. Qualquer coisa que fosse útil nesta vida, com certeza também seria necessária na outra. Mas sobre o próprio rei, pouca coisa é conhecida. Só que tinha 18 ou 19 anos quando morreu e que tinha uma jovem esposa. Até as múmias de 2 bebês também encontradas na cripta permanecem órfãs do mistério que cerca a vida do jovem faraó. Mas uma coisa era clara. O túmulo de Tut foi projetado como um caminho para a eternidade. Um depósito de itens sagrados e mágicos para sua jornada após-vida. Havia armas que ninguém sabia que existiam. Havia belos arcos, havia um pedaço de aço sobre seu coração, o lugar mais precioso. Na parte mais profunda do rei Tut, encontraram um pedaço de aço, uma pequena faca em miniatura que foi considerada mais valiosa do que todo o ouro que encontraram. Os tesouros mais magníficos e a múmia do rei Tut foram encontrados no grande santuário. A parte interna de 4 sarcófagos ornamentados era de ouro maciço. Mas nada daquilo foi suficiente para garantir o lugar de Tut na eternidade. Sua múmia foi estraçalhada assim que Carter a desenrolou na busca pelas joias do rei. Infelizmente, o rei Tut será lembrado não como um faraó, nem mesmo como um homem, mas como um tesouro. Parecia que todos estavam procurando o pote de ouro no final do arco-íris, e o que encontraram, eles não sabiam. E a notícia abalou a imprensa. Foi o primeiro grande acontecimento para a mídia do século XX. Notícias do Egito. A sombra da silenciosa esfinge nas pirâmides que são como sentinelas solitárias na vasta imensidão de areia escaldante. Uma expedição arqueológica inglesa, dirigida por um homem chamado Howard Carter, conseguiu descobrir a tumba de um antigo faraó egípcio. Foi uma história fantástica. Foi a notícia do momento. Nenhum tesouro encontrado antes ou depois comparava-se ao descoberto por Carter.
Novamente voltamos àquela sensação de que aquele local era para seres humanos e que eles o usaram. Os brinquedinhos da tumba tinham marcas de Tut quando brincava com eles. As armas tinham sido usadas. Algumas setas estavam um pouco quebradas. Ele praticara com elas. No meu entender, era um toque de humanidade. Quando vemos as pinturas onde o rei Tut, neste lindo trono dourado, o jovem rei e sua mulher da mesma idade, 13 ou 14 anos, divertiam-se, vemos que eles se amavam. Um está tocando o outro de maneira carinhosa. Em vida, o rei Tut governava todo o Egito. Na morte, aspirava a uma vida eterna tão linda quanto a corte real que deixara. Como todos os egípcios antigos, Tut acreditava que a morte era uma viagem para o outro lado do Nilo, uma passagem da terra dos vivos ao leste à vida eterna, na margem esquerda do rio. O Nilo. Ele era a alma do Egito. O elo sagrado entre a terra dos vivos e a terra dos mortos. Os egípcios viviam do lado oriental. Mas quer você fosse um faraó enterrado em uma pirâmide ou um homem mais comum enterrado na areia, todos esperavam ser enterrados no lado ocidental do Nilo. Em seu ritmo constante e confiável, o rio fornecia a base de sua crença em uma passagem desta vida para a próxima, de uma margem para outra, uma passagem para a eternidade. O Nilo era a veia para o coração dos egípcios. A água vinha das enchentes e era vermelha. Vermelha como a fertilidade. Esta é a lama que vai alimentar a terra do Egito. O mito mais antigo dos egípcios, a história da criação, surgiu no meio das águas turbulentas do Nilo. No princípio, era o grande deus Horus, o deus falcão, que dava poder aos faraós. Horus é o deus dos céus, mas ele investe os faraós com o domínio sobre a terra e as pessoas. Nas paredes do templo, o crente comemora o poder do Nilo, a fonte de toda a vida e o caminho para a imortalidade. No Antigo Egito, a pedra era o meio da imortalidade. Era a pedra que garantia que o nome do rei seria lembrado, que sua imortalidade seria garantida. E um faraó sobrepujou a todos os outros em seus esforços para ser lembrado. Seu nome era Ramsés o Grande. O maior construtor da história do Egito, Ramsés governou até os 90 anos. Seu harém estava cheio de rainhas, esposas menores e concubinas, e incluía 3 filhas e uma irmã. Foi pai de mais de 90 filhos. Mas seu grande legado foi em pedra. Como um grande general motivava suas tropas para as batalhas, as palavras mais inspiradas de Ramsés eram para os seus construtores. Ó, meus trabalhadores escolhidos, homens valentes e habilidosos, artesãos de pedras valiosas, eu sou vosso provedor constante. Os celeiros estão cheios de grãos para vós.
ninguém passará uma noite de fome. Mas até mesmo os monumentos de pedra de Ramsés perderam sua batalha contra o pior inimigo, o tempo. Através do rio, na cidade de Luxor, no templo construído para preservar sua memória, a estátua caída de Ramsés está quebrada. Suas feições estão gastas. Sua cabeça descansa aos pés de figuras de deuses cujos poderes não podem proteger o legado do rei mais poderoso do Egito. O templo, onde o nome de Ramsés viveria para sempre, agora está vazio. O que aconteceu com os tesouros de Ramsés? Onde estão seus bens terrenos? Onde está a sua máscara de ouro? Somente isto sobrevive. Esta é a múmia nua de quem um dia foi o poderoso Ramsés. Seu corpo é um testemunho de um destino que o faraó mais poderoso do Egito jamais poderia prever. No ano de 550 d.C., a idade de ouro da civilização egípcia já tinha passado. Um enfraquecido Império Romano já governava o Egito. E com os romanos veio o cristianismo. A fé antiga, assim como a reencarnação e a imortalidade, foram banidas. Mas um último representante do conhecimento e das crenças do Antigo Egito permaneceu. Este templo escondido, chamado Templo de Philae. Dentro destas paredes, os sacerdotes mantinham a antiga fé viva. Ainda oravam para a deusa Ísis, mãe de Horus, o deus falcão, continuando a praticar os rituais que prometiam a imortalidade. Somente no templo de Philae, os mistérios dos deuses antigos ainda eram respeitados e reverenciados. E somente esses homens sagrados ainda sabiam ler a escrita antiga, os hieróglifos gravados nas paredes. Finalmente, este último remanescente da civilização egípcia foi atacado. Uma multidão de fanáticos cristãos enfurecidos com a insistência da adoração dos deuses pagãos atacaram os sacerdotes, rompendo o último elo vivo com os faraós. Os sacerdotes foram mortos ou expulsos e levaram seu conhecimento dos hieróglifos para seus túmulos. Os sonhos do Egito foram destruídos. Os segredos divinos dos faraós adormecidos, sua busca sagrada da imortalidade, tudo perdido. Talvez para sempre, sob toneladas de areia. O silêncio durou 1.300 anos. Então chegou outro invasor. Em 1798,
Napoleão Bonaparte levou seus exércitos ao Egito, buscando impérios e conhecimento. Com seus soldados, chegou um grupo de cientistas e artistas para estudar e recolher o que restava do Antigo Egito. Depois de um ano da ocupação francesa, as tropas demoliram um muro e acharam algo surpreendente. Encontraram uma das mais importantes descobertas arqueológicas de todos os tempos. A Pedra da Roseta. A Pedra da Roseta foi uma descoberta arqueológica ao acaso que mudou a história. Sem o acidente, a arqueologia jamais teria acontecido. A maioria das grandes descobertas aconteceu por acidente. No momento exato em que chegou ao Instituto Francês do Cairo, os especialistas perceberam que ela forneceria o caminho para a decifração dos hieróglifos, porque havia uma parte em grego na pedra. O grego foi a chave, pois acima da inscrição grega estava gravada a mesma mensagem nos já esquecidos hieróglifos do Antigo Egito. Como os estudiosos conheciam o grego, ele tornou-se a chave para decodificar a linguagem dos faraós. Agora, após milhares de anos, sua escrita poderia ser traduzida. Depois de séculos de silêncio, as vozes egípcias poderiam ser ouvidas de novo. Quanto a qualquer enchente em nossas terras, você é quem a cultiva e é responsável por ela. Trabalhe bastante e tenha cuidado. Se minhas terras inundarem, pobre de ti. Cartas de Recanati. Quem tiver um ferimento nas têmporas, trate-o com um pedaço de carne fresca no primeiro dia. Depois, todos os dias, trate-o com gordura e mel até que ela se feche. Papiro cirúrgico. O som de sua voz é doce, cheio, como o sabor do vinho antigo. E eu, embriagada em meio às flores, sou sua cativa ao ouvi-lo. Poema de amor, cerca de 1300 a.C. A descoberta da Pedra da Roseta, juntamente com as pinturas dos artistas de Napoleão, ofereceram ao Ocidente uma janela para a terra mágica dos faraós. Reis que construíram monumentos magníficos e de quem se dizia que possuíam o segredo da vida eterna. E o mundo apaixonou-se pelo Egito. Então, turistas e místicos, caçadores de tesouros e arqueologistas, todos desceram ao Vale do Nilo. Os colossos não parecem tão colossais. Pelo contrário, eles parecem estar de acordo com tudo que os rodeia, como se fossem do tamanho de um homem, e nós de anões. Florence Nightingale, 1849. A proporção do templo lembra um gigante enterrado até a cintura, ameaçando a minúscula estatura do homem com sua cabeça e ombros. Estamos surpresos. Jean-Jacques Ampère, 1868. Ninguém pode dizer que não é emocionante, interessante, lacerante, que nos estica os ossos, completamente doloroso e exaustivo, subir pelas pirâmides. Mark Twain, 1869. Mas de todas as maravilhas do Egito, uma comoveu a imaginação mundial como nenhuma outra na história da humanidade. No platô do deserto de Gizé, sobrevivendo estoicamente aos ventos destruidores e às areias triturantes de quase 5.000 anos, elas definiram essa sociedade que sonhava com a imortalidade. As pirâmides parecem ter derrotado o próprio tempo. O símbolo mais reconhecido pelo mundo da glória que foi o Egito Antigo. Construídas como túmulos, foram assaltadas, roubadas, atacadas pelos séculos e, mesmo assim, elas persistem. Existem mais de 2.300 milhões de blocos de pedra na Grande Pirâmide de Quéops, cada pedra pesando de 2 a 15 toneladas. Sua base
é um quadrado quase perfeito. Com 159 metros de altura, podem sustentar o equivalente a 872 jatos. E mesmo hoje, o mistério continua. De onde veio sua tecnologia? Como eles puderam mover tanta quantidade de pedras antes da invenção da roda? E talvez o fato mais intrigante: como alguém poderia imaginar que isso fosse possível? Estruturas eternas de pedras, as maiores da Terra, quando nada mais que representasse uma pequena fração de seu tamanho for ainda construído. A resposta está a 14 quilômetros ao sul, entre as antigas tumbas dos reis de Saqqara e a pirâmide de degraus do rei de Djoser, a primeira construção de pedra de todo o mundo. Esse foi o laboratório que mostrou que as pirâmides seriam possíveis. Diferente de tudo que o mundo já vira, foi um feito da engenharia tão surpreendente que seu arquiteto, Imhotep, foi proclamado Deus. Inicialmente foi projetada como uma tumba simples baixa, chamada mastaba, mas Imhotep não estava satisfeito. Acrescentou uma camada, depois outra e outra, como se estivesse construindo degraus para o céu. Fez também um túnel, aprofundando-se na terra, criando um labirinto de câmaras, galerias e corredores destinados a manter o verdadeiro local de descanso do rei um segredo e para proteger a múmia real dos ladrões de túmulos. Passagens escuras e tortuosas, o que Imhotep construiu em todos os seus detalhes, ainda parece surpreendente. Não existe uma explicação científica a ser dada para o público sobre como as pirâmides foram construídas. Eles não deixaram um rolo de papiro ou uma inscrição em uma pedra que nos contasse. Atualmente seria necessário um motor a diesel de 350 cavalos e um guindaste hidráulico para levantar essa pedra de granito de 7 toneladas. Muitos dos blocos da Grande Pirâmide pesam 2 vezes mais do que isso. Apesar de não haver inscrição ou narrativa que nos diga como esses monumentos de pedras maciças foram criados, esse desenho na tumba fornece pistas surpreendentes. Ele mostra os 160 trabalhadores necessários para mover uma única estátua. Quantos mais foram necessários para construir uma pirâmide? Muitos acreditam que as pedras foram movidas sobre enormes trenós de madeira em terrenos cheios de lama. Outros que foram usados troncos roliços ou até mesmo que foram construídos canais do Nilo e que as pedras flutuavam sobre balsas. Rampas devem ter levado aquelas pedras para seus lugares. Mas como construíram em tal escala e com tanta precisão habilidosa, é a maior maravilha dessa grande maravilha do mundo. As pirâmides foram construídas para abrigar os faraós pela eternidade, mas as pedras falharam em sua missão. A tumba tornou-se um farol, atraindo tanto os ladrões quanto os repelia, e o Egito tornou-se uma terra percorrida por caçadores de tesouros. Não havia como impedir os saques e as pilhagens que viriam. O túmulo de um faraó foi projetado para proteger seus tesouros e garantir à sua múmia uma passagem segura para a eternidade. Mas a atração exercida pelos tesouros reais era irresistível.
Apesar dos melhores esforços do arquiteto real, as tumbas foram violadas. Os grandes muros de pedra não puderam proteger os reis da ambição no coração dos homens. Os intrusos podiam ser simples ladrões, os próprios sacerdotes do rei ou até mesmo os construtores da tumba. Transcrições de julgamentos encontrados em papiros antigos revelavam esta ambição. Invadimos e encontramos o faraó deitado na parte dos fundos da tumba. Tiramos todas as suas posses em ouro, prata e bronze e as dividimos entre nós. Amon-Panafer de Karnak, pedreiro do templo. E a pilhagem continuou através dos séculos. Na ambição sem limites dos anos de 1800, nada era sagrado. Uma cabeça gigantesca de Ramsés foi arrastada pelo deserto e levada para o Museu Britânico. Encontrei-a perto do que restava do seu corpo e parecia estar sorrindo para mim. A ideia era levá-la para a Inglaterra. Giovanni Belzoni, 1880. Até um cientista, o arqueólogo francês Auguste Mariette, deixou uma trilha de destruição em seu caminho. Aluno brilhante, Mariette descobriu uma tumba perdida que servia a um culto que adorava animais sagrados há 3.000 anos. Sob o solo profundo de Saqqara, grande número de catacumbas continham pesados sarcófagos de pedra que um dia guardaram as múmias de touros. Cada câmara de granito pesava 80 toneladas. Mas essas também foram roubadas. Suas tampas foram abertas ainda na época antiga por uma força que Mariette não conseguia nem compreender. Só um sarcófago permaneceu fechado. Mas Mariette e seus homens surgiram bem armados. Mariette foi um produto de seu tempo, tão sedento de tesouros quanto de conhecimento, totalmente indiferente à destruição que causaria aos túmulos sagrados. Nessa época de pilhagens, era só dizer, vamos carregar o máximo que pudermos. E arrombavam túmulos com dinamite, tiravam tudo e deixavam cair no Nilo quando os guinchos não funcionavam, e todo tipo de caos. Levavam dinamite e colocavam na base da pirâmide e aí, bum, e iam correndo ver onde tinham feito um buraco para ver se estava perto da câmara mortuária. Apesar de todos os esforços das autoridades egípcias, essas escavações continuavam. Os ladrões mais insistentes viviam aqui, em Kurna, que era a aldeia dos assaltantes. Durante gerações, negociantes inescrupulosos chegavam a Kurna vindos de todo o mundo para comprar peças do passado do Egito. E esse mercado negro floresceu nestas ruas estreitas. Em Kurna, a venda de tesouros antigos tornou-se um meio de vida. Quando jovem, Hussein Abdul El-Rassul muitas vezes comprou artefatos ilícitos. Kurna está construída sobre muitos artefatos e antiguidades. Ninguém sabe com certeza o quanto está enterrado aqui. Existem centenas de tumbas que ainda não foram abertas nem descobertas. Mas todos os habitantes, sem exceção, sabem o valor do que jaz sob eles. E sempre que podem vender alguma coisa, não hesitam. A cidade está localizada sobre o antigo cemitério. Existem rumores sobre túneis feitos por saqueadores, mas é possível que estes sejam os túmulos roubados de nobres menores ou homens comuns.
A aldeia dos saqueadores conquistou sua reputação. Mas as piores pilhagens não foram obras de amadores. Isso é um assalto profissional. Assalto em nome da arte e da ciência. Assalto para encher os museus nacionais de todo o mundo. Os administradores dos museus são treinados para adquirir. Eles fazem 3 coisas. Eles compram, exibem e publicam. E a coisa mais emocionante é comprar. E o ressentimento das pessoas que viviam nos países que estavam sendo pilhados chegou a tal ponto que teve que ser levado a sério pelas forças industriais que eram os colecionadores. Não queremos mais esse roubo, e vocês que são os estudiosos, vocês que são os curadores, vocês que estimulam tudo isso estão contribuindo para esse comportamento criminoso quando dizem: compramos tudo o que trouxerem. Não podemos pegar os assaltantes que agem na calada da noite, mas podemos pegar as pessoas que dizem: esta é a nossa nova aquisição, e colocá-la sobre um pedestal em Nova York ou Berlim ou outro lugar. Isso é perturbador. A civilização egípcia não pertence somente ao Egito, mas sim a todos os habitantes do mundo. Nós, como egípcios, somos os guardiões dessa civilização. E eis porque todos nós, egípcios, americanos, europeus, temos que cooperar para impedir esse crime. Proteger esta rica herança do país é agora a função da Polícia de Antiguidades do Egito. Em seu quartel-general no Cairo, o coronel Meklet lidera uma capacitada unidade de investigadores, talvez os melhores do mundo no que fazem. Qualquer roubo, grande ou pequeno, constitui uma ameaça à nossa cultura e à herança. É uma grande responsabilidade. Não estamos só combatendo um crime, estamos protegendo o nosso passado. Adoro esta cultura. Quando tenho uma estátua nas mãos, seguro um pedaço de minha herança. Sinto a continuidade entre o presente e o passado. Mas apesar dos grandes esforços da Polícia de Antiguidades, as pilhagens continuam. Em 1992, um templo escondido foi assaltado por uma ousada gangue de ladrões. Seu alvo era uma das maiores e mais importantes relíquias do templo. Recebemos o aviso do roubo da cabeça de uma estátua enorme de uma área que ficava a uns 120 quilômetros a oeste de Assuã, quase no meio do deserto, muito difícil de ser alcançado. Era uma peça muito importante porque era a estátua de Ramsés o Grande. Em casos como esse, todos do departamento, seja qual for sua posição, juntam-se para solucionar o roubo e recolher os artefatos roubados. A equipe do coronel Meklet conseguiu capturar os ladrões e recuperar a cabeça roubada. Mas o dano já tinha sido feito. Não era uma pedra, mas carne e sangue. As múmias dos maiores governadores do Antigo Egito sofreram as piores profanações. Os faraós não foram deixados em paz. O destino desta múmia não é incomum. Só os seus ancestrais é que são. Trata-se da múmia de Tutankhamon, o rei Tut. Através dos anos, ele foi tratado rudemente pelos homens, mas as múmias sofreram indignidades muito piores. Tornaram-se objetos de rituais e crenças bizarras. Na época medieval, as múmias egípcias trituradas eram consideradas um remédio poderoso. Isso quando não um afrodisíaco. Múmias trituradas foram usadas pelo rei da França em uma bolsa de couro presa no cinto. E um mercado macabro, que era chamado a múmia,
desenvolveu-se por toda a Europa. E sabe-se de numerosos casos no final do século XVIII e início do XIX que pessoas disputavam partes das múmias e grupos de médicos e cientistas juntavam-se e faziam uma recepção na qual desenrolavam a múmia. E a partir de então, a coleção de múmias tornou-se um grande negócio. Por mais de 1000 anos, os seres humanos foram tratados como peças em exposição, curiosidades históricas, peças para mágicos baratos. Mas outra descoberta ao acaso, há mais de um século, mudaria para sempre a maneira como as múmias seriam tratadas. Ironicamente, a descoberta surpreendente foi feita acima da cidade de Kurna, a aldeia dos saqueadores. Aqui, em uma caverna, estão os sarcófagos de 32 reis e rainhas, inclusive a múmia de Ramsés o Grande. Há 3000 anos, seus sacerdotes reais identificaram cuidadosamente cada rei e seus despojos nesta câmara secreta. Para sua própria proteção, as autoridades egípcias removeram as múmias reais de seus túmulos. E esta coleção de governadores antigos formou uma procissão funerária única na história humana. Ao longo de todo o Nilo, os egípcios juntavam-se para prestar seu respeito quando aquela caravana fantástica de antigos reis fazia sua viagem final para o norte do Cairo. Hoje, um século depois, Ramsés e todas as múmias reais estão em uma galeria superior do Museu do Cairo. Existe um esforço especial para preservar os antigos faraós, para terminar a tarefa que seus sacerdotes começaram. Mas agora, os cientistas ocuparam o lugar dos homens santos como protetores finais das múmias reais. O Dr. Nasir Iskander está transportando um rei poderoso para um local de descanso estranho. Aço e vidro substituíram as pedras e joias de sua tumba original. A vitrine será preenchida com um gás inerte para reduzir os danos posteriores que possam atacar as múmias. Encerrando uma jornada que iniciou no século XII a.C., esta múmia real descansará em paz, protegida pela tecnologia do século XX. Esta é a melhor maneira. Simula a atmosfera existente no interior das tumbas, no passado. Toda vez que vejo isto, eu sinto uma profunda sensação quando olho este homem face a face. É um momento inesquecível. É muito difícil explicar esse tipo de coisa, mas sinto que sou parte disto. É a nossa história e agora a história mundial. Talvez o que torna o Egito tão misterioso e majestoso seja que os traços da humildade tenham desaparecido, todos apagados pela passagem do tempo. Só vemos as construções exóticas e monumentais e os tesouros reais de uma beleza inspirada e surpreendente.
são os feitos fabulosos dos sacerdotes e mágicos, os locais de descanso de rainhas e reis que sobrevivem. Mas o que mais nos impressiona são as múmias. Os rostos preservados de homens e mulheres que viveram suas vidas ao máximo e que morreram esperando que suas vidas perfeitas às margens do Nilo não tivessem totalmente acabado. E aqui, agora, eles estão mais perto da eternidade do que jamais estiveram.